Gravando aqui nesse climinho um pouco frio, né? Tá um pouco mais quente do que parece tá, apesar de estar com muita neve assim e tá caindo ainda. Dá pra ver até uns florzinhos que vai cair aqui na minha roupa de vez em quando, que eu tô num lugar meio externo, com um teto aqui. Mas vai ser legal porque eu acredito até que esse visual tem tudo a ver com o vídeo que eu quero trazer. Recentemente eu andei pesquisando muita pauta aqui pro canal, né? Muita ideia. E dentre elas, né, caindo nesses canais que falam também sobre liberdade, eu encontrei um conceito muito interessante que eu queria trazer e bater um papo com vocês aqui, que é o conceito da teoria das bandeiras. O que é essa teoria das bandeiras? Antes de eu explicar, eu vi ela através de um canal no YouTube, né? Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tem esse canal que chama Brasileiros Sem Fronteiras. É um cara que ele tem uma assessoria para fazer com que você tire uma segunda cidadania, para que você se mude do Brasil, e ele tem uma estrutura toda montada, né? Isso aqui não é nenhuma propaganda, eu só acho que é super pertinente com o assunto que eu vou trazer aqui, vocês entenderem que tem pessoas especializadas nisso, muito mais especializadas, com vivência disso, só que é um conceito que eu acho super interessante, pelo menos a gente conhecer e saber da possibilidade, né? Saber da existência desse tipo de recurso. O que é a teoria das bandeiras? Como que ela pode nos ajudar? Se eu fosse resumir, né, de uma forma bem simples, é simplesmente você ter cada recurso seu alocado onde você acha melhor. Então, vamos imaginar uma pessoa que ela nasce, né, num certo país. Ela nasceu no Brasil e ela tem lá todos os recursos dela alocados no Brasil. Recurso financeiro, recurso de saúde, o recurso de network. Todos os recursos dela são focados apenas em um país. Isso não se enquadra na teoria das bandeiras. Por quê? O que é a teoria das bandeiras? É você se diversificar. Para você que já estudou aí sobre finanças, primo rico e essas coisas que tem na internet, geralmente esse pessoal fala, cara, o ideal é você diversificar o seu patrimônio. Então você investir em locais diferentes, você investir em empresas diferentes. Então é você diversificar um pouco mais os seus ativos, né? Os seus investimentos. E o que isso tem a ver com a teoria das bandeiras? A teoria das bandeiras é um nível acima disso. É você entender que tudo que você for fazer, e não só na questão financeira, né? Não só na questão do investimento, mas claro que a questão de investimento e financeira, talvez ela seja um dos pilares mais importantes nessa estrutura. Por quê? Se você fica preso só a um país, só a um local, você está muito vulnerável. Então, beleza, eu vou ficar focado em fazer todos os meus investimentos, toda a minha estrutura e todos os meus ganhos, né, todos num país só. A teoria das bandeiras é o contrário disso. Ela prega que você tenha recursos e que você tenha seus passivos, que você diversifique seus investimentos, que você tenha network, que você se movimente na direção de você ter uma diversidade ao longo dos países. E como que você faz isso, né? É você olhar o teu ambiente, olhar as tuas possibilidades, olhar quais são os países que você pode fazer isso e você começar a se desenvolver. Hoje, por exemplo, se for ver na minha realidade, né, eu já tenho uma estrutura diversificada entre dois países. Então tem recursos que eu uso do Brasil e tem recursos que eu uso dos Estados Unidos por morar aqui. Então se você me perguntar, cara, onde é melhor ganhar dinheiro? No Brasil ou nos Estados Unidos? Atualmente, os Estados Unidos é melhor, né? Sem sombra de dúvidas por questão do dólar. Então você acaba ganhando proporcionalmente mais dinheiro com menos esforço. Então, a teoria das bandeiras é mais ou menos isso. O meu recurso de trabalho Brasil tá ruim, então eu mudo, né, o meu recurso dentro da ideia da teoria das bandeiras para outro lugar. Cara, mas a saúde no Brasil, ela é melhor do que a dos Estados Unidos. Beleza, então você usa o recurso saúde para que você tenha esse benefício morando no Brasil. É mais interessante você usar o melhor recurso de cada lugar. Isso é uma forma inteligente de você lidar com as coisas, né? Então, você tem muitas formas de você trabalhar nesse esquema. Então, se você, por exemplo, vier para os Estados Unidos e você tiver com o teu visto bacana, tudo legal, você puder ir para o Brasil, que é um caso de algo que eu quero. Eu ainda não fui para o Brasil desde que eu cheguei aqui, mas é um objetivo meu. Cara, eu gosto muito das festas do Brasil. Tava rolando carnaval, eu aqui nos Estados Unidos nessa neve aqui. Aqui tem rolê, dá para sair, mas nada se compara. Então, na minha cabeça eu tava pensando assim, cara, eu quero, né, ter uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, para que quando eu quiser ir pro carnaval do Brasil e curtir, eu posso.
Então, eu estou usando o recurso de ganhar dinheiro em dólar, de fazer minha vida estrutura financeira, só que ao mesmo tempo eu quero usar recursos de outros lugares que são melhores, né? Então, a saúde do Brasil é melhor, eu sou cidadão brasileiro, eu posso usufruir. Outra coisa, a questão de curtir, viver, amigos, enfim, hoje é nesse sentido também. É um ativo, né, o teu network. Então, hoje eu tenho a possibilidade de estar criando network, fazendo network com pessoas que moram aqui, de todos os países, coisa que no Brasil era mais difícil. Você abre a tua visão, você consegue ter uma noção melhor de qual que é teu papel no mundo, né? E você fica mais tranquilo. Quando você se diversifica, você tem maiores possibilidades e você tem maior segurança. Vamos imaginar o seguinte, que aconteça uma guerra, que algo horrível aconteça, solte uma bomba nuclear, que, enfim. Você imagina você ter todos os teus recursos alocados num lugar só. Imagina uma pessoa que mora, sei lá, em país de guerra, um país da Rússia, Ucrânia, sei lá, qualquer um desses países, elas não têm a possibilidade de se movimentar. Isso eu digo também para a questão de criptomoeda. Por exemplo, vou imaginar que eu ganho uma grana aqui e do nada sofra, igual sofreu no Brasil nos anos 90 com o Collor. Bloqueia todas as contas poupança, ninguém pode tirar dinheiro. Então, imagina você aqui. Você é uma pessoa que você ganha dinheiro, pode ser em real, em dólar, enfim, só que você diversifica. Você diversifica tanto em conta de banco, quanto em locais, quanto em criptomoeda, enfim. E você tem lá, pelo menos, né, uma conta no Brasil, uma conta tipo uma Wise da vida, que é uma conta internacional, e você tem um ativo em criptomoeda. Se eventualmente o Brasil quebrar, ou qualquer um desses países de guerra quebrar, uma pessoa que mora nesse país, vou usar o exemplo do Brasil porque quem está me assistindo aqui já é brasileiro, né, pessoa que fala português. Então, eventualmente, o Lula faz uma cagada lá qualquer, o Brasil quebra, por exemplo. Hipoteticamente, acho muito difícil, mas existe uma possibilidade, né? Se o Brasil quebrar, você vai junto, você tem que se preparar, você tem que olhar para o futuro e pensar assim, cara, beleza, eu como uma pessoa que eu defendo liberdade, que eu defendo uma capacidade de eu gerir a minha própria vida, eu tenho que pensar que realmente, se algo acontecer externo a mim, a minha ação em cima daquele acontecimento precisa ser maior do que o próprio acontecimento, né? Isso é o próprio estoicismo. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre estoicismo, mas é se preparar para eventuais problemas que possam acontecer e mais do que isso, você poder aproveitar melhor sobre os recursos que você tem disponível e você tornar a sua vida mais interessante. Quando você começa a caminhar para esse caminho, quando você começa a olhar para esse caminho, você acaba vendo um mundo de possibilidades, né? Hoje, no momento aqui da Scale, a gente está se organizando aqui, se preparando, por exemplo, para começar a prospectar clientes fora dos Estados Unidos, né? Então, buscar novas pessoas que estejam fora. Porque eu já entendi que aqui é muito caro para você anunciar e para você pesquisar e para você dar resultado para o cliente, coisas que em outros países, em outros locais, talvez seja mais fácil, por questão do leilão, por questão da concorrência. Então, muitas vezes, pode ser que isso é tudo hipótese, né? Só que para a gente validar nossas hipóteses, a gente tem que testar. Então, pode ser que a gente fazendo esse movimento, a gente tenha um acesso a coisas que a gente não teria antes. E a gente se prepara para conseguir montar uma estrutura nesse sentido. Se a gente for olhar assim para o mundo ideal na questão da teoria das bandeiras, é algo muito difícil de você conseguir. Por quê? Você precisa se realocar, você precisa conhecer novos países, novas oportunidades. Não é tão fácil. Então é um processo que ele é longo, ele é difícil. Tem caminhos, igual eu disse, por exemplo, tem esse cara que tem o canal no YouTube dele, que ele é especializado nisso, que ele só trabalha praticamente com esse tipo de coisa. Então tem pessoas fazendo isso, tem pessoas que estão nesse caminho. Eu vejo que muita gente que às vezes trabalha como nome de digital, pessoas que têm essa liberdade geográfica, que têm essa mentalidade, que às vezes não conhece exatamente o conceito. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo do canal do Brasileiro Sem Fronteiras falando melhor, com mais propriedade inclusive do que eu, sobre teoria das bandeiras. Nesse sentido, desses vídeos que a gente está fazendo, de falar sobre liberdade, eu acho que é algo muito interessante para todo mundo começar a se desenvolver e ir para esse caminho. Eu aqui, inconscientemente, né, eu devo ter conhecido esse conceito há uns 2 meses atrás, e estou fazendo o vídeo só hoje, mas até antes de conhecer o vídeo, eu meio que estava trilhando um caminho para chegar num mundo ideal em que eu consiga realmente ter a teoria das bandeiras trabalhando a meu favor, né? Hoje eu vejo conscientemente uma direção mais clara e eu indo melhor para esse caminho. E eu acredito que, assim, se vocês tiverem o mesmo objetivo de diversificar, de usar recursos do mundo a teu favor,
Eu acho que é super pertinente e é uma busca que a gente tem que começar, e vai ser difícil, mas vai ser super legal e super interessante esse descobrimento pra gente chegar até lá. A gente se fala no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.